Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. A unidade monetária dólar, e sim um referencial quântico, que uns chamam de moeda virtual, outros chamam de informação virtual, mas o que se trata em realidade é do headset mundial. Então, os 4 bancos nos Estados Unidos faliram, que são bancos em tecnologia e que estavam alavancados através do cômputo de posições a descoberto. Então todas estas tecnologias, estas áreas de projetos, não são processados. Ao não serem processados, criou uma queda aqui no Brasil dos representantes destes bancos. Então os bancos brasileiros, eles estão falidos. Os bancos privados brasileiros estão falidos, porque eles trabalham para o dealer americano do BlackRock. Então, o que se espera no momento é poder proceder com o plano. Mas o plano, ele não foi estabelecido corretamente porque as investigações das autoridades mundiais e de 60 agências de inteligência estão debruçados nos crimes projetados por este procedimento de devoração de multinacionais e empresas. Então, descoberta toda o modus operandi econômico, mostrou que o impostor que ocupa o cargo executivo de presidente da República do Brasil não se sustenta e, com isso, não consegue sustentar o plano do BlackRock, o plano da Bolsa de Valores, dando ao conhecimento de que estão todos capengas financeiramente. Não há capital suficiente para estabelecer o equilíbrio da formação de procedimento
de indústrias de serviço, porque elas não estão configuradas no Brasil. Então, eles estão querendo configurar o novo parque industrial. E este parque industrial, ele existe no Brasil, mas eles querem importar mão de obra e, com isso, ter a possibilidade de invasão de pessoas que são soldados travestidos de civis e que trabalham para o PCC do Xi Jinping e que trabalham para a teocracia do Irã e que trabalham para a autocracia do componente em liderança denunciado por narcotráfico internacional, por ser militante comunista, ou seja, ele deu um plágio, uma grande mentira, um plágio político, ao qual ele se mostra um guerrilheiro terrorista como Fidel Castro, como Maduro. Então a Quarta Frota, conjuntamente com todas as autoridades navais do Pacífico, que já rodearam a China e que estão procedendo ao entendimento imediato da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte não quer esperar. Então, a qualquer momento o evento pode estourar em horas. Com relação ao embate naval das frotas americanas que se encontram no Mar Vermelho e que se encontram estacionadas na região do Pacífico, engloba toda a área regional da Ásia e dos componentes em litígio que não estão identificados como povos, ou como governos, ou como países, ou como estados. Não tem a vigência, eles não chegaram a acordo, é o caso da Palestina. A Palestina não chegou a acordo para ter o seu país. E o Brasil, deste conglomerado do Black Hawk e também do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla, conjuntamente com o Hezbollah, com o Hamas, com o ISIS, com o Boko Haram, com o Estado Islâmico, eles estão baseados no Brasil e eles querem determinar que a reconstrução da faixa de Gaza, da Palestina, seja processado pelo impostor que tomou o governo através de má fé, ou seja, de um crime conhecido como perfídia, em que ele se mostrou na figura de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, este impostor, ele tem a tarefa de reconstruir
Gaza, a Palestina, vocês sabem que Gaza era o jet set internacional mundial, frequentava Gaza, mas ficou obsoleto. Então eles destruíram a própria população. Eles dizimaram, colocaram a população para ser exterminada, porque eles não têm como manter a população palestina. Então eles destroem tudo, destroem todas as pessoas e querem, numa atitude através de leis e compromissos estabelecidos no Brasil, que o representante de Gaza e da Palestina é o Hezbollah, na sua representatividade consular, que está do lado do Palácio do Planalto, a poucos metros de uma guarnição do Exército, e cuja terra foi doada por Luiz Inácio Lula da Silva, como também a construção deste paiol, que é uma verdadeira composições de túneis debaixo do solo de Brasília. O que eles fizeram em Gaza, esses 5.000 quilômetros debaixo da faixa de Gaza, que tem uma faixa de 13 quilômetros por 4 quilômetros de espessura e 14 quilômetros de extensão, eles igualaram estas cavernas, estes túneis, na capital da República Federativa do Brasil. Então, está tudo visto por satélite, tudo mapeado. Então, a quarta frota, ela vem para a invasão dos túneis que foram feitos pelo ISIS, pelo Hezbollah, pelo Hamas, pelo Comando Islâmico, pelo ISIS, pela Jihad Islâmica, porque todos eles vêm aqui e abrem os fundos para serem administrados e estabelecidos nos 4 bancos do narcotráfico. Eles se projetaram dentro do governo através de composições de partidos que são financiados por eles. Então nós temos o PSOL, temos o PC, o PCdoB, o PT, temos todos os partidos políticos financiados por estes terroristas, que como eles não conseguiram evitar o procedimento da eleição de Bolsonaro, eles tiveram embates internos. Eles quiseram estabelecer que tinha que ter alguma pessoa que pudesse fazer frente ao representante da direita, o senhor Bolsonaro. Então eles todos se juntaram e tiraram um condenado, que por ele ser condenado pela região de Curitiba, em 4 instâncias, a qual numa ação monocrática do Fachin, o ministro Fachin, numa ação monocrática,
revogou que o foro não era procedente a Curitiba. Mas o foro, ele é procedente a Curitiba, porque é uma vara especializada. E como todo o procedimento foi feito por Curitiba, ele teve que se estabelecer a responder por Curitiba, o estado de Curitiba. Então, ele alegou que não era o seu logradouro. Então, o Fachin cometeu um erro em colocar um procedimento básico em querer manipular o judiciário. E todo o judiciário, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Fachin, Fux, todos eles que compõem a indicação do Luiz Inácio Lula da Silva cometeram atos de crime administrativos que são perjúrio e que estão baixo crime conhecido como perfídia jurídica. Eles estabeleceram e elaboraram leis para proceder a retirar do cárcere a um condenado em todas as instâncias. Então ele é condenado. Ele não cumpre a pena, mas ele está condenado. Por ser condenado, ele é preso. E por ele ter cometido o mesmo delito, contumaz, no território americano, ele foi dado na investigação como réu confesso, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu grupo do Foro de São Paulo. Estabelecido todo este procedimento, eles trabalham de uma forma como se fossem surdos que não estão escutando os recados dados pelas autoridades mundiais, através dos fóruns e dos tribunais internacionais que identificam Luiz Inácio Lula da Silva como narcotraficante, terrorista. Ele e o seu séquito de marginais condenados que cometeram vastos crimes contra o tesouro da República Federativa do Brasil. A dívida interna do Brasil está em 6 trilhões 800 bilhões. E isto tudo é comprometido desde a época em que ele transferiu a dívida externa para a dívida interna, alegando que ele pagou a dívida interna, pagou a dívida externa, quando em realidade ele foi patrocinado pela BlackRock para ele poder tomar a indústria de processamento industrial, o Parque Fabril do Brasil. Ele estabelece agora o crime de perfídia do sistema tributário nacional. Ele faz uma maquiagem de que todo procedimento de cobrança de impostos tem referência a ser pago. Ou seja, é criado impostos para o pagamento da folha dos mercenários que estão todos confabulando na atitude de crime contra a Lei de Segurança Nacional de
motim ou sabotagem. Então, este mequetrefe, impostor, criado pelo grupo Black Hawk, que quer e precisa do Brasil por causa do volume de dinheiro que ele pode pernoitar no Brasil, a guardar o dinheiro do narcotráfico, que é processado em diferentes países, ao qual o grupo Black Hawk precisa estabelecer o controle financeiro para que suas empresas, os seus conglomerados de intimidação financeira procedam. Então, o Brasil é um componente que deve ser preservado, custe o que custar. Mas a máscara de silicone ou de células de material para máscaras está sendo utilizado no Brasil com o mequetrefe impostor. E todas as empresas de radiodifusão são de propriedade da Black Hawk, como todas as empresas que estão estabelecidas no Brasil, elas foram adquiridas por sociedade do Black Hawk. O Alckmin pede apoio importante, mas não define eleição, porque ele sabe que não terão êxito nas eleições de 2024, já que todos foram identificados como terroristas. E as máquinas que procederam ao litígio de orientação da China e pagos pelo UBS e pagos por bancos suíços, bancos europeus que mudaram de dono e que agora pertencem a conglomerados que precisam de aporte financeiro para a sobrevida e que não estão conseguindo se manter porque o grupo Black Hawk ele não quer dar sobrevida. Não podendo dar sobrevida, os bancos do grupo da China estão falidos. Como também o BRICS, ele não tem aporte financeiro, porque já a Rússia se serviu e também a China se serviu e agora é o Brasil que se serviu, não se sabe, mas ainda não mostrou o ingresso do capital alegado, que ainda não chegou. Eles alegam que é por causa que não há compensação da nova moeda referencial. Então está tudo atrasado e eles fazem, estes políticos e estes partidos políticos estão se mantendo em silêncio porque eles não têm mais arguições e argumentos para vender novas formas de default nas leis em procedendo a querer comprar o Congresso do Senado e da Câmara de Deputados do Brasil e vender terras. Então todos eles caíram no conto do vigário, porque os dados inseridos no computador não inseriram de vasta tecnologia de 40 anos. 32 anos pelo menos. Eles pegaram só 3 eleições e procederam a querer
estabelecer as descobertas de crimes internacionais que lesaram vários países, 184 países, que passaram a fazer parte do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla, já que Luiz Inácio Lula da Silva, o Dirceu, criou o Grupo de Puebla. E ele se estabeleceu conjuntamente com os que estão aí em vida e não estão sendo substituídos por impostores. Tudo isto, eles sabem, a captura desses impostores foi processada, as digitais não batem com Luiz Inácio Lula da Silva, o DNA não bate com Luiz Inácio Lula da Silva, e eles passaram a querer processar delação premiada. Todo este crime internacional mundial, eles não conseguem uma cortina para colocar no lugar da descoberta do impostor que ocupa o lugar da presidência da República Federativa do Brasil. Mas este mequetrefe impostor roubou 100 milhões de dólares do Exército, da compra de armamentos. Ele roubou 100 milhões de dólares. Como também outros crimes que estão sendo processados para a captura, já que ele pode ser preso. Porque o crime foi processado pelo Supremo Tribunal Federal, o Pleno da Corte, que engessou o Judiciário. O Judiciário, ele se encontra totalmente engessado e eles vigoram na sua prevalecência vitalícia no cargo através da ameaça de colocar no ventilador a todos os magistrados, a todo o Ministério Público, a toda a Polícia Federal, a toda a Polícia Civil, a toda a Polícia Militar, a todo o componente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, alegando que eles têm vastas provas e que eles podem proceder a bem da lei e da democracia. Ou seja, eles criaram os reféns deste grupo de sabotadores que foram descobertos e que procedem com o narcotráfico internacional. Então a força, a quarta frota dos Estados Unidos vem para a invasão de mais de 5.000 quilômetros só em Brasília. Então você tem comunicação pelo subsolo, você pode atingir todos os consulados que você queira investigar. Como também você pode investigar o Palácio do Planalto, a Granja do Torto, a vice-presidência, enfim, todos os locais onde se consagram reuniões. Tudo isto descoberto. E quem ajudou esta investigação foi Renan Calheiros, com a divulgação de querer dominar o Senado e proceder a ele ser o gestor deste grupo do Black Hawk. Todos identificados. Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional
e internacional. Hoje, dia 29 de maio do ano de 2024. Olha aí as pessoas de bem, ok? Os deputados. Tudo isso aconteceu ontem, 28 de maio de 2024, Nicolas, etc. Olha que turma boa. Aqui estão os patriotas. É uma parte. Meus amigos e minhas amigas patriotas, meus irmãos em Cristo Jesus, para você, visitante, vamos ao assunto. Hoje, dia 29 de maio do ano de 2024. Aqui, eu estou procurando aqui, estou procurando aqui o playback do Pai Nosso. O playback do Pai Nosso. Deixa eu ver que eu achei. Já vou. Ok. Colocar o playback. Vamos lá! Mestre Dio vai cantar agora! Vitória é nossa, não Jesus! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus! Eu quero encerrar agora somente com uma palavra com 3 letras. Fui!